Ato Institucional 1, de 9 de abril de 1964, que dispõe sobre a manutenção da Constituição de 1946 e as constituições estaduais e respectivas emendas, com as modificações introduzidas pelo Poder Constituinte originário da Revolução Vitoriosa, movimento de 1964 para a deposição de Jango e a assunção do poder por parte dos generais militares, esta que se teria um caráter apenas provisório. A nação. É indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de abrir ao Brasil uma nova perspectiva sobre seu futuro. O que houve e continuará a haver neste momento, não só o espírito e no comportamento das classes armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. A revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela se traduz não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da nação. A revolução vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte, que é o povo. Este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte, ou seja, de ir à rua e reivindicar seus direitos. Assim, a Revolução Vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si mesma. Ela destitui o governo anterior e tem a capacidade de constituir o novo governo. Nela se contém a força normativa inerente ao poder constituinte. Ela edita normas jurídicas sem que nisto seja limitada pela normalidade ou poder normalidade anterior à sua vitória. Os chefes da Revolução Vitoriosa, graças à ação das Forças Armadas e ao apoio inequívoco da nação, representam o povo e em seu nome exercem o poder constituinte de que o povo é o único titular. O ato institucional que hoje editado pelos comandantes em chefe do Exército, Marinha e Aeronáutica, em nome da revolução que se tornou vitoriosa, com o apoio da nação na sua quase totalidade, se destina a assegurar ao novo governo a ser instituído meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria. A Revolução Vitoriosa necessita de se institucionalizar e se apressa pela institucionalização a limitar os plenos poderes de que efetivamente dispõe. O presente ato institucional só poderia ser editado pela Revolução Vitoriosa, representada pelos comandos em chefe das três Forças Armadas, que respondem, no momento, pela realização dos objetivos revolucionários, cuja frustração estão decididos a impedir. Os processos constitucionais não funcionam para destituir o governo, que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o país. Destituído pela Revolução, só a esta cabe ditar as normas e os processos de constituição do novo governo e atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercício do poder no exclusivo interesse do país. Para demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo revolucionário, decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la apenas na parte relativa aos poderes da Presidência da República, a fim de que este possa cumprir a missão de restaurar ao Brasil a ordem econômica e financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo, como nas suas dependências administrativas, para reduzir ainda mais
os plenos poderes de que se acha investida a Revolução Vitoriosa. Resolvemos igualmente manter o Congresso Nacional com as reservas relativas a seus poderes constantes do presente ato institucional. Fica fica assim bem claro que a Revolução não procura legitimar-se através do Congresso. Este é que recebe deste ato institucional resultante do poder constituinte inerente a todas as revoluções a sua legitimação. Em nome da Revolução Vitoriosa e no intuito de consolidar a sua vitória, de maneira a assegurar a realização de seus objetivos e garantir ao país um governo capaz de atender aos anseios do povo, o Comando Supremo da Revolução, representado pelos comandantes em chefe do Exército, Marinha e da Aeronáutica, resolve editar o seguinte: Ato Institucional. Primeiro artigo. São mantidas a Constituição de 1946 e as constituições estaduais e respectivas emendas com as modificações constantes deste ato. Ou seja, virão algumas mudanças na Constituição de 46 que serão vitais para que seja realizado o exercício da presidência da República, não como era feito antes. Artigo 2º. A eleição do presidente e do vice-presidente da República, cujos mandatos terminarão em 31 de janeiro de 1966, será realizada pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, dentro de 2 dias, a contar deste ato em sessão pública e votação nominal. Ou seja, a partir do ato institucional, que seria exatamente seria assinado em 9 de 4 de 64, seria eleito em 2 dias Humberto Castelo Branco como presidente da República Federativa do Brasil, como novo presidente, e essa foi uma eleição indireta. Quem votou em Castelo Branco foi o Congresso Nacional, em sua maioria, impulsou Castelo Branco como presidente da República. Quadro similar que houve em tempos recentes, nesse caso de eleição indireta, quando o Tancredo Neves foi eleito presidente da República, no qual José Sarney foi o seu vice. Assim, ganhando na eleição indireta no caso de Paulo Salim Maluf, que era o candidato da Arena, o candidato dos militares, tá? Naquele momento. Houve um caso similar em 85, tá? Na eleição indireta. Inciso 1º. Se não for obtido o quórum, ou seja, o número suficiente de deputados e senadores na primeira votação, outra realizar-se-á no mesmo dia, sendo considerado eleito quem obtiver maioria simples de votos. No caso de empate, prosseguir-se-á na votação até que um dos candidatos obtenha a maioria. Inciso 2º. Para a eleição regulada neste artigo, não haverá inelegibilidades. Artigo 3º. O presidente da República poderá remeter ao Congresso Nacional projetos de emenda da Constituição. Parágrafo único. Os projetos de emenda constitucional enviados pelo presidente da República serão apreciados em reunião do Congresso Nacional dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, em 2 sessões, com o intervalo máximo de 10 dias, e serão considerados aprovados quando obtiverem, em ambas as votações, a maioria absoluta dos membros das 2 casas do Congresso Nacional. Vamos supor que houvesse um ato institucional primeiro por parte de Jair Messias Bolsonaro, tá?
e que os militares exatamente ficassem do lado de Bolsonaro nesse momento. Seguindo a regra do ato institucional primeiro, o que aconteceria? Seria destituído, né? Não seria destituído o Congresso Nacional. O ato institucional primeiro foi para tirar o presidente da República. Então as pessoas, antes de pedir um AI-5, elas têm que se lembrar do que aconteceu no ato institucional. O que aconteceu no ato institucional primeiro? Que foi o quê? Foi a tirada do presidente da República e a manutenção do Congresso Nacional. E houve uma eleição indireta entre um candidato militar e um candidato do próprio Congresso Nacional. Podemos dizer que da própria oposição. Então o que aconteceu? Foi eleito o general Humberto Castelo Branco. Só que, naquele momento, o Congresso Nacional, ele era a maioria, ele foi favorável à vontade popular e favorável à tirada do governo de João Goulart, da presidência da República. O país estava instaurado no caos e o Congresso Nacional foi favorável ao golpe militar. E aí Humberto Castelo Branco, 2 dias depois, foi eleito o novo presidente da República de forma indireta, porque naquele momento o Congresso Nacional representava a vontade popular. Então, antes de pensarem em fazer um AI-5 para fechar o Congresso, as pessoas têm que ver o que aconteceu no ato institucional primeiro, que foi a tirada do presidente da República. Então, antes de defenderem intervenção militar, pensem no que aconteceu no ato institucional primeiro, que foi a tirada do presidente da República. Tá? Então, por isso que eu agora, mais do que nunca, eu não defendo o AI-5. Tá? Não defendo, porque tem que ver o que aconteceu no ato institucional primeiro. E o ato institucional primeiro tiraria Jair Messias Bolsonaro da presidência da República hoje. Entenderam, bichinhos? Então, o pessoal da intervenção militar, do AI-5, do 142, calem a boca. Entenderam? Vamos continuar a leitura do parágrafo único do artigo 3º, que diz assim: o presidente da República poderá remeter ao Congresso Nacional projetos de emenda constitucional. Parágrafo único. Os projetos de emenda constitucional enviados pelo presidente da República serão apreciados em reunião do Congresso Nacional dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, em 2 sessões. Com o intervalo máximo de 10 dias, serão considerados aprovados quando obtiverem em ambas ações maioria absoluta das 2 casas do Congresso. Ou seja, teria maioria no Congresso, por exemplo, se estivessem no dia maioria simples, tá? Por exemplo, no dia estivessem 5 senadores, votação 3-2, aprovada a emenda no Senado. Se estivessem 10 deputados federais, empate em 5-5, haveria um desempate numa reunião posterior. Ok? Ok. Aí, suponhamos que estivessem lá, aí teriam que votar. Aí, se tivesse lá um número ímpar, na sessão seguinte, aí seria maioria simples. Tá? É assim que funcionou na época do ato institucional primeiro. Tá? Artigo 4º. O presidente da República enviará ao Congresso Nacional projetos de lei sobre qualquer matéria, os quais deverão ser apreciados dentro de 30 dias a contar do seu recebimento na Câmara dos Deputados e de igual prazo no Senado Federal. Caso contrário, serão tidos como aprovados. Vocês entenderam? Naquele momento em que o Congresso, hoje, o Congresso, um pacote anticrime, que é um projeto de lei, ele ficou 10 meses no Congresso Nacional.
Na época do AI-1, com os militares no poder, seria aprovado em 30 dias. Caso ficasse enrolando para votar o projeto, seria aprovado automaticamente, ou seja, seria sancionado pelo próprio presidente da República. O presidente da República hoje ele não teria esse poder, mas tinha esse poder porque o golpe militar foi endossado pelo povo e o Congresso Nacional era a maioria pró-povo e pró-militares. Entenderam? Hoje não aconteceria isso. Entenderam? Eles invocariam a ONU. Conselho de Segurança da ONU, poderia vir uma Rússia, poderia vir uma China, invadir o Brasil e ferrar com tudo. Entenderam? A Constituição Federal atual não permite isso, tá? Mas suponhamos que houvesse isso. O Congresso é contra o povo. Então Jair Messias Bolsonaro não teria poder para fazer tal coisa. Por quê? Porque o ato institucional 1, ele depôs o presidente da República e depois também o vice, tá? Seriam colocados no poder novos presidente e vice-presidente. Entenderam? Beleza. Parágrafo único. O presidente da República, se julgar urgente a medida, poderá solicitar que a apreciação do projeto se faça em 30 dias em sessão conjunta do Congresso Nacional, na forma prevista no artigo. Ou seja, seria votar, seria como está acontecendo com a lei do orçamento anual e os PNLs, que exatamente estão os deputados e os senadores todos votando junto os vetos presidenciais, tá? Artigo 5º. Caberá privativamente ao presidente da República e a iniciativa dos projetos de lei que criem ou aumentem a despesa pública. Não serão admitidas a esses projetos qualquer das casas do Congresso Nacional emendas que aumentem a despesa proposta pelo presidente da República. Ou seja, o presidente da República tinha plenos poderes para exercer o seu mandato. Não seria como estão fazendo com Jair Bolsonaro agora, tá? E mesmo assim, no ato institucional primeiro, Jair Bolsonaro não seria o presidente da República. E nem o Mourão, porque simplesmente foi destituído o presidente e o vice, tá? Seria outra pessoa, algum outro general militar que teria a simpatia do Congresso Nacional que é em oposição ao povo. Alguém ligado à social-democracia ou até mesmo alguém ligado ao comunismo, como o general Ramos ou um ressentido do general Santos Cruz, que quer limitar as redes sociais. Pasmem. Continuando. Artigo 6º. O presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio ou prorrogá-lo pelo prazo máximo de 30 dias. O seu ato será submetido ao Congresso Nacional, acompanhado de justificação dentro de 48 horas. Ou seja, o Congresso votaria urgentemente as medidas do presidente. Artigo 7º. Ficam suspensas por 6 meses as garantias constitucionais ou legais da vitaliciedade ou estabilidade. Ou seja, pessoas que têm cargo vitalício não teriam mais cargo vitalício. Ou seja, pessoal do STF, juízes, seja de primeira ou de segunda instância, desembargadores e outros mais. Ou seja, muitos juízes, muitos desembargadores
e o pessoal do STF teria seu poder, assim, seriam caçados. Poderiam ser caçados a qualquer momento, tá? Artigo 7, sétimo inciso 1, primeiro, mediante investigação sumária, no prazo fixado neste artigo, os titulares dessas garantias poderão ser demitidos ou dispensados, ou ainda, com vencimentos e as vantagens proporcionais ao tempo de serviço, postos em disponibilidade, aposentados, transferidos para a reserva ou reformados, mediante os atos institucionais do Comando Supremo da Revolução, até a posse do Presidente da República, e depois da sua posse por decreto presidencial ou, em se tratando de servidores estaduais, por decreto do governo do Estado, desde que tenham tentado contra a segurança do país, o regime democrático e a probidade da administração pública, sem prejuízos das sanções penais a que estejam sujeitos. Inciso segundo, ficam sujeitos às mesmas sanções os servidores municipais. Neste caso, a sanção prevista no inciso 1º lhes será aplicada por decreto do governador do Estado, mediante proposta do prefeito municipal. Inciso 3º, do ato que atingir servidor estadual ou municipal vitalício, caberá recurso para o presidente da República. Inciso 4º, o controle jurisdicional desses atos limitar-se-á ao exame de formalidades intrínsecas, vedada a apreciação dos fatos que o motivarão, bem como da sua conveniência ou oportunidade. Artigo 8º. Os inquéritos e processos visando a apuração da responsabilidade pela prática de crime contra o Estado ou seu patrimônio e a ordem política social ou de atos de guerra revolucionária poderão ser instaurados individual ou coletivamente. Artigo 9º. A eleição do presidente e do vice-presidente da República tomarão posse em 31 de janeiro de 1966 e será realizada em 3 de outubro de 1965. Artigo 10º. No interesse da paz e da honra nacional e sem as limitações previstas na Constituição, os comandantes-chefes que editam o presente ato poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos vigentes, legislativos, federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação judicial desses atos. Parágrafo único. Empossado o presidente da República, este, por indicação do Conselho de Segurança Nacional, dentro de 60 dias, poderá praticar os atos previstos neste artigo. Artigo 11º. O presente ato vigora desde a sua data até o dia 31 de janeiro de 1966, revogadas as disposições em contrário. Ou seja, Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, 1964. General Excelentíssimo Arthur da Costa e Silva, Tenente Brigadeiro Francisco de Assis Correia Melo, Vice-Almirante Augusto Raman Rademacher Grunewald. Ou seja, a partir deste momento, os governos que foram estaduais e municipais que foram eleitos, eles poderiam nomear
um prefeito a seu bel prazer, um governador a seu bel prazer, e estes nomeariam um prefeito nas cidades ao seu bel prazer. Ou seja, havia acabado o voto indireto, o voto direto para a eleição dos cargos executivos. De forma, ou seja, simples assim, entendeu? Por quê? Porque você poderia tirar por quaisquer atos subversivos uma pessoa que fosse oposição aos excessos realizados pelo presidente da República. Por isso que começaram a desaparecer pessoas como Adhemar de Barros do governo de São Paulo. Começaram a desaparecer da política nacional pessoas como Carlos Lacerda como governador do estado do Rio de Janeiro e da Guanabara. Ou seja, os conservadores que estavam sendo contra os abusos por parte dos militares, a partir do artigo institucional 1, começaram a desaparecer. Termina por aqui a gravação deste áudio que se tornará um vídeo, tá? Ou um podcast que eu provavelmente postarei no meu canal do Instagram, no meu canal do YouTube e no meu Facebook pessoal, tá? Então, antes de vocês defenderem a intervenção militar, artigo 142, os atos institucionais por parte dos militares que assumirem no lugar do nosso presidente eleito pelo povo pode ser, com certeza, um tiro no pé. E Jair Bolsonaro sabe muito bem disso, por isso que ele continua seguindo o jogo militar, o jogo de poder legislativo, que bem ou mal, no Congresso Nacional existem representantes de todas as fatias da sociedade. E esses, infelizmente, escolhem, não é que escolhem mal esses representantes, é que exatamente eles refletem realmente o que existe em muitas pessoas da nossa nação. Curtam, você que vê esse vídeo ou esse podcast, curtam e compartilhem, para que mais pessoas possam saber a merda em que nós conservadores estamos inseridos e como esse AI-5, a começar pelo ato institucional primeiro, que é este que eu acabei de ler agora, pode ser prejudicial para Bolsonaro e pode ser prejudicial também para todos aqueles que apoiam Bolsonaro e apoiam o conservadorismo no país. Por isso, eu sou contra o ato institucional 5, sou contra a intervenção militar, porque tem muitos traidores nos altos escalões das Forças Armadas, infelizmente. Um abraço para todos e que continuemos a apoiar o nosso presidente.